A doutora Caroline, ela foi minha residente lá no hospital. Oi, tudo bem? Oi, doutor, boa noite. Boa noite. Pessoal, a gente está um pouquinho atrasado, a gente marcou para 19 horas, né? E o que aconteceu é que a gente teve problema técnico aqui, porque as minhas lives, elas são transmitidas nas 3 plataformas, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Mas a gente teve alguns problemas aqui, por isso que a gente se atrasou, né? Mas não tem problema, a gente sempre dá um jeito, né? Olha, a Kélvia também Sim. chegou. Olha, o Márcio é meu aluno do curso online. Nossa, quanta gente! A Cris, que também foi minha residente. Obrigado, quanta gente! Sejam bem-vindos, viu? Débora também, todo mundo aqui. Obrigado, obrigado. Então, na verdade, essa é uma live que eu chamo de mentoria, em que eu esclareço dúvidas da minha audiência. Então, eu sempre converso aqui, às vezes, com algum ex-residente, que é o caso da doutora Caroline, que hoje ela é preceptora lá do serviço onde eu fui preceptor, eu me aposentei lá, e hoje ela é preceptora, então fico muito feliz, parabéns, viu, Carol? Obrigada, doutor. E assim, eu convido meus alunos, tanto ex-residentes, convido também a minha audiência aqui do Instagram, também convido meus alunos do curso Hands-On, do curso online, e todos vocês estão convidados, tá bom? E qual que é o objetivo desse meu projeto? É fazer com que vocês dominem a técnica da cirurgia dermatológica, que vocês adquiram refinamentos e consigam, então, agregar valor às suas cirurgias e, consequentemente, melhorem o seu faturamento e a sua precificação, porque hoje os convênios precificam de forma aviltante os nossos honorários. E eu gostaria muito de ensiná-los nessa trajetória para que vocês tenham uma carreira bem-sucedida, tá bom? A doutora Caroline, na verdade, a gente conversou porque ela trouxe aqui algumas dúvidas dos residentes, né, lá do serviço, não é isso, Carol? Isso, doutor. Eu entrei lá no Padre Bento em 2017, né? Aí fiz os meus 3 anos de formação, minha especialização lá. A parte de cirurgia dermatológica lá é excelente, né? Nós saímos com uma formação muito boa. E agradeço ao senhor é um grande exemplo para mim, um espelho. Eu tenho muito Obrigado. orgulho da minha formação e eu continuei lá no Padre Bento como preceptora voluntária, então eu tô toda semana com eles. Para mim é ótimo porque eu continuo dando aula toda semana, então eu monto as aulas e com isso eu estudo, eu me atualizo, eu aprendo junto com eles, né? Que a gente sempre está Claro. aprendendo. E aí, conversando com eles, eles sentem muita falta do senhor, né? Porque quem vai entrando fala, Obrigado. nossa, o doutor Ed saiu, eu não acredito. Então, o nomezinho do senhor tá sempre ali, guardadinho no coração de todo mundo. Obrigado. E aí, eles separaram algumas questões para trazer, né, para o senhor, ver se a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. É uma coisa que são dúvidas que são rotineiras, são coisas que a gente costuma ver bastante na live do senhor, nas lives, né? E aí eu trouxe algumas aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. Muito bem. Eu queria falar um pouquinho. Na verdade, eu participei do seu processo seletivo quando você prestou prova, Verdade. né? Você lembra? Então, Lembro, eu lembro exaustivo. direitinho, sim. Porque assim, é muito concorrido entrar no Padre Bento, a residência, né? Então, você está de parabéns. A Kélvia falou aqui, ó, que está Obrigada. com saudade da gente. Eu também, viu, Ai, Kélvia? saudade, Kel. E assim, a Sandra também veio. Olha quanta gente. Eu tenho meu canal no YouTube, que é Dr. Edmilson Rossoi, no Facebook, Cursos de Cirurgia Dermatológica. Eu sou cirurgião plástico, mas eu me aposentei ensinando cirurgia dermatológica lá no Hospital Padre Bento. Olha, a Kelvin escreveu aqui, gratidão demais, doutor Ed, incrível como médico e como ser humano. Obrigado, gente, eu não posso nem falar muito, porque senão eu vou me emocionar. E uma vez eu estava num curso hands-on, Carol, e eu fui falar da residência, eu chorei lá porque eu não aguentei. Vamos A gente continuar também chora aqui. quando fala do senhor, doutor. Obrigado, obrigado. Então, o Gustavo também é um seguidor, sempre está mandando perguntas para mim. Mas então, voltando lá, quando o Carol fez a prova, eu participava dos processos seletivos. Eu lembro direitinho da prova de cada um de vocês. Eu acho que só não participei da prova do André, que ele está aqui, que era André e Joyce, porque eu acho que ele estava viajando nesse dia. Mas eu lembro direitinho da sua prova.
quando você foi aprovada, tudo. Foi muito concorrido, como Foi. sempre lá, né? Muito concorrido para entrar. Então Foram, você... acho que 38 para a segunda fase, eram 2 vagas. Exatamente. Mas acho, então, assim, e no SUS também, na residência também era muito concorrida, né? É. Vinícius, comprei o curso. Nossa, Vinícius, seja bem-vindo, obrigado. Ele disse que O comprou Vinícius, online. eu fiz cursinho com o Vinícius. O Vinícius entrou no ABC. Ah, é? Ele fez dermatologia no ABC. Ele entrou um ano antes de mim. Eu fiz 2 anos de cursinho, pré-residência. O Vinícius fez um ano e entrou. O Vinícius é excelente, um excelente Parabéns, dermatologista. parabéns. E aí, então, Carol, você prestou a prova, foi extremamente concorrida, eu lembro. A diferença de nota era assim de décimos para um e outro candidato, né? É. Então, E, você está de e parabéns. obrigada, doutor. E na residência também você se destacou muito, eu lembro exatamente. Olha, vocês podem assim pensar que a gente não se lembra, né? Mas eu me lembro de todos os meus residentes. Desses 25 anos que eu fui preceptor, e você imagina, eu tenho residentes, ex-residentes, né, que estão espalhados pelo Brasil e também fora do Brasil. Então, eu fico muito feliz, muito honrado. Aliás, esse curso, que o curso online, esse agora, bom, os outros também, ele foi vendido na Europa, acho que também no Chile, não sei se Estados Unidos também. Ó, a doutora No mundo Flávia todo. foi nossa residente também. O que ela falou? Cirurgião plástico excepcional, desde o trato com o paciente até a excelência da técnica. Fora o dom natural de transmitir conhecimento. Obrigado, Flávia. Quero te convidar também para uma live, viu? Então, aí depois eu lembro exatamente da sua trajetória como residente lá, e só podia dar nisso mesmo, você se tornar uma grande professora, né? Ai, Parabéns. obrigada, doutor. E outra coisa, então, eu não sei se eu conheço os residentes que estão lá atualmente, acho que não, né? Porque eu me aposentei em 2019, eu acho que eu não tive mais contato com os Talvez o residentes. senhor conheça quem está saindo, né? A Tessali, a Sim, Tessari foi minha Cris, residente, a Cris, elas estão o saindo. A Ricardo já Tessali, saiu? Mariana, Ricardo, eles estão saindo agora, né? Ah, então manda um beijo para todos, tá? Pode Mariana, deixar, doutor. Mariana da Bahia, de Salvador, não é? Isso, Mariana da Bahia. Manda um beijo a todos. Então, vamos começar com as perguntas, dúvidas dos residentes? Vamos, doutor, vamos lá. Eles separaram de 10 a 11 perguntas aqui. Tá. Uma que sempre entra, né, em todas as suas lives, os seus cursos, é sobre a famosa ceratose seborreica, né? Uhum. Então, eles perguntaram sobre o tratamento de QS, qual o Tá. melhor tratamento, né? Quando a gente. Na verdade, lá no Padre Bento, nós passamos com 4 cirurgiões nos nossos estágios de cirurgia, né? No meu Aqui, caso, por exemplo, eu passei com 3 plásticos e um cirurgião dermatológico. Então, cada sim, profissional opera de uma forma, né? Então, aí vai do sim. dermatologista na formação, ver o que ele acha que ficou melhor, o que na prática a gente está habituado a ver qual o resultado que acaba ficando melhor. Eu, com o senhor, aprendi uma técnica que é a que eu faço até hoje e não deixo de fazer porque esteticamente é o que fica melhor, né? Então, eles gostariam que o senhor falasse um pouquinho sobre a ceratose seborreica, o tratamento e o pós de shaving ou do procedimento, o que o senhor costuma deixar de Tá, tópico para um melhor pós-operatório. tá. Deixa eu falar uma coisinha primeiro. A gente não vai conseguir responder todas as dúvidas, Com porque a live certeza. dura 1 hora, mas eu quero marcar outras lives, porque eu tenho o maior interesse, eu adoro ensinar, né? E sinto muita falta dos residentes. Então, nós vamos marcar outras lives, até se eles quiserem participar também, Carol, você organiza direito, Ótimo. pode falar. Então, a questão da ceratose seborreica, não, antes disso até, quando o residente chegava para mim, eu sempre falava o seguinte, olha, vocês têm vários professores, né? E uma das características do Hospital Padre Bento é a formação cirúrgica dos nossos residentes, né? E era uma formação muito forte mesmo, tanto que depois ficou muito conhecida e o nosso serviço ficou conhecido pela formação cirúrgica e eu mesmo nem sabia disso. E depois foi numa prova mesmo de seleção que eu ouvi os candidatos falando, olha, se você quer aprender cirurgia, você tem que ir para o Padre Bento, porque lá tem ótimos professores de cirurgia. Eu nem tinha imaginado.
porque eu comecei a ensinar cirurgia dermatológica 25 anos atrás, junto com o Dr. José Roberto Pegas. A gente praticamente implantou o serviço de cirurgia dermatológica, né, no Sim, Padre Bento. E aí ficou que era a característica muito forte do serviço era a cirurgia dermatológica. Então quando os residentes chegavam para mim, então gerava um pouquinho dessa confusão na cabeça deles, né? Eles falavam, mas doutor, um professor fala uma coisa, por exemplo, eu falo para dar o ponto e apertar bem o nó. Eu sempre falo isso. Quem é meu aluno do online, eu falo isso, aperte o nó, porque a sutura também tem um papel hemostático. Se você sim. deixa a sutura meio frouxa, aquilo fica babando, fica sangrando. Então, o residente passando, você imagina, você acha que você passou com 3 comigo, na época que eu estava eram 3 professores, não Eu era? passei Hoje, com 4 cirurgiões, porque eu fiz 3 anos lá só na dermato, né? Então eram sim. 3 cirurgiões plásticos, o senhor, o doutor Luiz, a doutora Viri, e cirurgia dermatológica, o doutor Pegas. Ah, então você teve vários professores. Sim, Então, o que que acontece? Mesmo os cirurgiões plásticos, cada um teve uma formação, né? sim, Cada um estudou numa escola. E eu sempre falava para os residentes que eu sou uma mistura de todos os meus professores. Então, você tem que fazer o seguinte: você tem que ver o que assim, você se identifica com um tratamento de um professor, então você pega aquilo para você. Então, o que um professor fala, o que o outro fala, não desmerece, sabe, o terceiro. Porque com cada um tem certeza. uma filosofia de trabalho, tem um entendimento, tem uma formação diferente. Então, quando os residentes ficavam assim um pouco confusos, eu falava, olha, seguinte, quando você está comigo, você faz como eu te oriento. Quando você estiver com outro professor, você faz como outro professor orienta. E daí você vai escolher para você aquilo que combina com o seu pensamento, com a sua forma de pensar, com a sua filosofia de trabalho. Então, porque gerava um pouco dessa confusão. E aí entra um pouco nisso a história da ceratose seborreica, porque depois eu vim a descobrir que só eu fazia dessa forma, não só no serviço, mas em vários locais que eu discutia casos, que as pessoas a gente conversava sobre terapêutica, eu percebi que eu tinha um jeito muito especial de fazer não só o tratamento da ceratose seborreica, mas várias outras cirurgias. E depois eu descobri que tudo isso eu adquiri ensinando cirurgia dermatológica, né? Eu acabei desenvolvendo algumas técnicas muito peculiares. E o tratamento da cirurgia da ceratose seborreica foi bem isso mesmo, né? Então, eu via que vocês tinham muita vontade, por exemplo, de fazer uma eletrocoagulação da ceratose seborreica. Então, eu falava, doutor, vamos queimar a ceratose seborreica, porque daí fica facinho para a gente tirar, fazer a curetagem depois, né? Ou, às vezes, aí eu falava assim, não, eu não uso o eletrocautério para ceratose seborreica. Por quê? Justamente pelo risco de você causar discromia, causar cicatrizes. Então, assim, eu evito ao máximo fazer eletrocirurgia para ceratose seborreica. E uma outra coisa que eu percebo, assim, a gente faz a curetagem, eu vou explicar direitinho para vocês a técnica, mas a gente faz a curetagem e depois fica aquele orvalho sangrante. E aquilo dá um certo desespero para o residente, ou para quem está começando, que fala assim, nossa, mas isso está sangrando demais. Não é melhor a gente cauterizar isso que está sangrando? E eu digo que não, porque esse sangramento ele é dérmico. E todo sangramento dérmico é autolimitado, ele vai parar de sangrar. Então, não há necessidade de você cauterizar. Então, se no começo, naquele momento, te der uma certa apreensão, você pega uma gaze, molha com soro fisiológico e coloca ali no local e deixa ali aquela gaze descansando. Então, o sangramento dérmico ele é autolimitado, não precisa ficar preocupado com isso. E aí, como que eu faço? Eu faço uma curetagem mesmo. Tem vários vídeos, gente. Vocês vão encontrar no YouTube, vocês vão encontrar aqui no Instagram, no Facebook. Tem vários vídeos em que eu mostro como eu faço a técnica. Eu gosto de fazer a curetagem com a lâmina 15. Por que com a lâmina 15? Porque eu sou cirurgião, estou acostumado, habituado a usar a lâmina 15. Então, eu coloco a lâmina a 45 graus e vou raspando a ceratose seborreica e limpando toda ela, né? Pode fazer com cureta? Pode fazer também com cureta. Eu só não uso cureta porque eu não tenho muita familiaridade. Eu uso a lâmina 15. E aí vou limpando todinho. O que você tem que tomar cuidado é para não aprofundar nessa curetagem. Porque às vezes você vai, e você pode ir profundamente ali na derme. E aí você vai acabar deixando uma cicatriz, não porque você fez a eletrocoagulação, mas porque você foi muito agressivo no procedimento. E por isso que eu não faço o shaving também. Pegar a lâmina e cortar assim. Por quê?
nessa de você ir com shave, se você for com a mão um pouco pesada, você pode aprofundar a incisão e você pode expor o subcutâneo. Então, imagina se você tem que fazer a curetagem lá delicadamente, mas você vai com muita sede ao pote e tira uma tampa e expõe o subcutâneo, você vai ter que fazer uma sutura, porque o subcutâneo pode ficar exposto. Aí você tem que dar um ponto, né? Então, você precisa, que eu sempre falava para vocês, lembra? Mãos de fada. Então, vai assim, curetando devagarinho, delicadamente, limpando tudo e não faça eletrocoagulação. Nem antes da cirurgia, nem antes e nem depois do procedimento. E aí, depois, se quiser, tiver aquele orvalho sangrante muito exuberante, você coloca a gase com soro e aguarda um pouquinho que aquele sangramento para. E depois, o curativo, você coloca uma gase. Nesse primeiro curativo, eu gosto de colocar só uma gase seca com um micropor. E depois um curativo em casa, para o paciente tira esse curativo à noite, no dia seguinte, à noite fica 24 horas, higieniza bem com água e sabonete local e pode aplicar uma pomada cicatrizante. Eu gosto muito da colagenase com cloranfenicol, tá? Eu acho que é excelente. Então, rapidamente aquilo cicatriza e não fica cicatriz, não fica discromia, né? Claro que depende um pouco do fototipo, fototipos mais altos acabam ficando um pouco hipercrômico no começo, pode acontecer, mas rapidamente aquilo vai clareando, né? Você pode até usar clareadores, se quiser, mas geralmente não evolui com discromia, não é, Carol? Com essa técnica, não evolui com discromia. A depender muito do tipo de cicatrização e do fototipo de cada um, né? Mas comparando todas as técnicas cirúrgicas, criocirurgia, eletrocauterização, shaving, a técnica de curetagem mesmo com a lâmina é a melhor, assim, do que eu tenho visto e do que eu faço hoje em dia. Depois que eu aprendi com o senhor, eu só faço dessa forma. E para mim são os melhores resultados. Obrigado. E você vê assim, eu não sabia. Você vê que na verdade é uma técnica que eu desenvolvi, eu não sabia disso. Na verdade, quando depois discutindo o caso, conversando e mostrando para os residentes, que eu falei, gente, é uma forma peculiar de tratar a ceratose seborreica e eu vou te falar uma coisa, isso não tem descrito em livro, nem em artigos científicos, e muito do que eu falo nos meus cursos, tanto hands-on quanto no curso online, principalmente no online, né? São 87 videoaulas, são 11 módulos. Eu falo muito da minha experiência, né? Do que eu adquiri ao longo desses 30 anos de profissão. Eu mostro mesmo o pulo do gato. E aí foi aí que eu descobri que ninguém não tem esse relato, na verdade, dessa técnica. Eu deveria até ter relatado, ter descrito isso, publicado. Né? Fica aí a dica, Carol. Vamos publicar em algum lugar. É uma ideia. Um estudo comparativo das diferentes técnicas, né? Olha lá, que é uma boa. Que aprendeu assim também. Já que você está aí, Carol, no serviço, na residência, convida algum residente para fazer, vamos explicar. Com certeza. Faremos sim, doutor. Até porque no dia a dia do nosso trabalho, nós vemos o quanto os dermatologistas usam o eletrocautério, né? E o eletrocautério é uma coisa que não depende só do eletrocautério por si só. Tem a mão do médico que vai fazer, a mão tem que ser muito leve, a potência do eletrocautério. Então, são muitas coisas que influenciam na cirurgia e tudo isso acaba resultando na discromia, né? Então, eu acho que as mãos de fada que o senhor passou pra gente já estão no resultado bom para o paciente. É isso que eu falo, quando o residente chega, eu sempre falo assim, mãos de fada. Porque o paciente... Olha lá, a Cris pode fazer esse trabalho, Cris. A Cris já quer, olha. A Cris já Mas quer? a Cris já não está saindo da residência? A Cris tem mais um ano lá ainda. A Cris entra no terceiro agora. Faz esse trabalho, Cris. Vamos publicar. Pronto. Acho que vai ser excelente. Eu sempre, quando o residente chegava, né? Porque eu não estou mais lá, infelizmente. Eu falava assim, mãos de fada. Porque às vezes a gente chega com muita força, né? Sim. Então, assim, além disso daí, comprometer os seus resultados, porque se você vai com muita sede ao pote, com muita força, você acaba fazendo uma cirurgia mais agressiva. E procedimentos mais agressivos têm uma chance maior de complicação. Então, quanto maior o peso da sua mão, maior a chance de complicação. Tá? Eu sempre falei para os alunos, mãos de fada. Além dessa questão da mão de fada em relação às complicações e aos resultados, existe a questão do trato com o paciente. É importante a delicadeza, sabe? Não só no trato, na consulta, no dia a dia, mas a delicadeza no trato com os tecidos, sabe?
porque às vezes eu percebo que o médico vai muito, sabe? Acha que as coisas são na força. E as coisas na cirurgia dermatológica, aliás, em cirurgia nenhuma é na força. As coisas são na delicadeza e é no jeito. Então, eu sempre falei para os residentes, mãos de fada, né? Por isso que você estava falando agora. E quando eu falo assim, o eletrocirurgia, vocês vão ver nas minhas lives, nos meus cursos, eu uso eletrocirurgia assim, em casos muito específicos e de forma muito precisa e delicada. Por quê? O eletrocautério, ele é uma excelente ferramenta. Só que o que acontece? Se você não sabe, se você não souber trabalhar com o eletrocautério, ele pode causar uma iatrogenia. Verdade. Né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, comecem então na potência mínima e vá delicadamente. É melhor você repetir o procedimento do que se arrepender de ter feito algo agressivo. Então, é melhor você repetir. Então, você vai fazer qualquer tratamento, assim, ceratose seborreica, não faço. Mas, por exemplo, hiperplasia sebácea, faço, eletrocauterização. Então, é melhor você fazer de forma econômica, faça lá a eletrocauterização bem discreta, numa potência baixa, no modo coagulação, e depois você observa o paciente para ver como ele evoluiu. E às vezes você não conseguiu remover toda a lesão, porque você ainda não tem habilidade com o aparelho, né? Daí, com o tempo, você pega o jeito da coisa. Aí o paciente pode voltar e falar, doutora, não saiu totalmente. Aí você coloca o paciente na mesa e faz mais um pouco e completa o tratamento. É melhor você repetir o procedimento do que o paciente voltar e falar, doutora, ficou um buraco aqui no meu rosto. E depois, como é que nós vamos resolver isso? Né? E uma coisa assim, que é interessante falar aqui, que a gente, na residência, por exemplo, o paciente dos hospitais públicos, na verdade, eles têm muita dificuldade para retornar. Então, é muito difícil a gente fazer o pós-operatório, o segmento. Né? É verdade. Então, às vezes, a gente faz a eletrocirurgia lá, em volume muito grande, mas você não vai acompanhar o paciente depois, o paciente muitas vezes não volta, ele não tem condições de remarcar a consulta, né? É muito cheio, o paciente não volta. Mas o paciente do seu consultório, ele volta. Entende? Sim. Doutor, fazendo um gancho com isso que o senhor falou sobre o paciente do SUS, sobre a dificuldade de remarcação de consulta, todas as dificuldades que a gente encontra com esse tipo de público, as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, uma renda mais baixa. Nesse ambiente SUS, a gente tem o hábito dos pacientes saírem sempre com uma prescrição de antibiótico em qualquer cirurgia, seja numa biópsia ou seja numa cirurgia maior. Então, essa é uma dúvida que os residentes têm. Quando é o momento correto de eu prescrever um antibiótico tópico ou oral para aquele paciente? Porque aqui a gente não sabe das condições higiênicas dos pacientes. Então, todo mundo sai com antibiótico. Mas qual é a forma correta de eu prescrever um antibiótico tópico ou um antibiótico oral? Tá, exatamente. Primeiro, assim, eu particularmente não gosto de aplicar antibiótico tópico numa cirurgia limpa, exceto se, por exemplo, vai ficar por segunda intenção. Por exemplo, vocês vão ver também vários casos em que eu deixo cicatrizar por segunda intenção, porque a ferida você vai fechando, por exemplo, aí você vai fechando e ela fica aberta no meio aqui, ó. Você vai aproximando as bordas, mas no meio ela fica aberta. Você não conseguiu fechar tudo. Porque isso é outra coisa que eu falo. Vamos fazer um retalho, vamos fazer um enxerto. Sim, se houver necessidade, vamos fazer. Mas não é assim, vamos fazer. Por quê? Porque existem complicações, existem maus resultados. Então, a gente tem que pôr na balança o quanto o paciente vai se beneficiar com aquele procedimento mais agressivo, mais complexo. Então, muitas vezes, por exemplo, eu prefiro deixar cicatrizar por segunda intenção. Então, por exemplo, já tirei lesões grandes na fronte, que eu aproximei o quanto deu, e no meio ficou assim meio abertinho, sabe? Ficou meio centímetro aberto assim. E aí o paciente vai fazer o curativo com colagenase e cloranfenicol e aguardar a cicatrização por segunda intenção, que acontece geralmente em 20 dias, mas 2, 3 semanas acontece a cicatrização. Aí muita gente falaria o quê? Por que não fez um retalho, 2 retalhos de avanço? Então o paciente ia ganhar uma cicatriz, um H enorme aqui, ó, ficar toda a testa, toda cortada. Então não é melhor ele ficar com uma cicatriz aqui, que talvez um pouquinho alargada, aí região frontal vai muito bem, um pouquinho alargada, do que a gente fazer uma cirurgia complexa, que às vezes também aquele retalho pode necrosar, pode complicar. Então, sempre pense no que é mais simples para o paciente, no que é mais seguro.
Mas voltando à sua pergunta, quando usar antibiótico? Então, o antibiótico tópico eu só uso nessas situações, né, em que o paciente vai evoluir com cicatrização por segunda intenção, né, quando eu quero que seja assim. E aí a gente usa antibiótico profilático via oral. Então o paciente faz uma biópsia, faz uma cirurgia, um vaso, um lipoma, só não acrocórdon, seringomas, coisas, só se tiver muito seringoma, né? O que acontece? Quais são as indicações de antibiótico terapia profilática numa cirurgia dermatológica? Então seria o seguinte, uma cirurgia muito complexa. Então, por exemplo, retalhos, enxertos, você tem que entrar com antibiótico terapia profilática. Paciente imunodeprimido, às vezes paciente diabético, às vezes que esteja talvez até descompensado, paciente que esteja com alguma doença, né, ou uso de imunossupressor, ou alguma doença que cause imunossupressão, você tem que entrar com antibiótico terapia, né? Mas você vai ver que a maioria dos casos não há indicação de fazer. E aí na literatura é assim que está. É super importante que você avalie também o quanto o seu paciente tem condições de higienizar a cirurgia, né? Isso. A gente já recebeu o paciente, ficou lá 7, 15 dias com o curativo, não tirou para lavar, não entendeu o que era para lavar, para higienizar, e aí volta com aquilo tudo infectado, tudo aberto. Esse é o nosso problema lá, né? Por isso que os pacientes lá sempre saem com antibiótico. Exatamente. Mas mesmo na clínica privada, viu? Às vezes a gente precisa usar também. O que acontece? Às vezes é uma cirurgia mais elaborada, às vezes é um paciente que não é muito bem orientado. Agora, especificamente os nossos clientes lá da residência, o que aconteceu uma vez, gente, eu não sei o que foi que aconteceu, que eu fui fazer uma visita, não sei o que foi, a gente fez uma visita na casa dos pacientes, não sei se a gente foi doar alguma coisa, e eles realmente vivem, alguns, né, não vamos falar todos, vivem em condições muito precárias, em que não há nem saneamento básico. E aí você fala para o paciente, olha, você precisa lavar com água e sabonete amanhã, tá? Ele pensa assim, gente, eu não tenho nem água nem sabonete na minha casa. Então, como que aquela cirurgia não vai infectar? Entendeu? Por isso que a maioria dos pacientes lá no serviço saíam sim com antibiótico terapia profilática, por causa disso. Porque as condições que eles vivem são muito ruins, né? E aí, você imagina, faz uma cirurgia grande, o paciente infecta, aquilo pode evoluir para uma celulite, né? Uma infecção grave. Então, a gente entrava assim com antibiótico profilático para a maioria, viu? E lá não é difícil de ver esse tipo de complicação, né? Não entendi, perdão. E lá não é difícil de ver esse tipo de complicação, infelizmente. Não, não é. Então, assim, voltando. A indicação de antibiótico terapia profilática é para pacientes imunodeprimidos, que façam uso de imunossupressores, que façam uma cirurgia complexa, enxertos, retalhos, ou cirurgias muito grandes, aí você vai tirar um lipoma enorme, né? O paciente ficou muito exposto ali, muito tempo na mesa de cirurgia, tem que dar antibiótico profilático. E também lesões que já são infectadas. Por exemplo, você pega um vaso que já está infectado, você tem que entrar com antibiótico terapia. Sabe um vaso ulcerado? Ele é uma lesão infectada. Então, você vai tirar aquela lesão. É óbvio que aquela lesão já vai contaminar a sua cirurgia. Então, você tem que entrar com antibiótico, porque senão aquilo, com certeza, vai evoluir com uma infecção secundária na cirurgia. Então, precisa entrar sim, né? O que mais, Carol? Olha quanta gente na live, Carol. Tem muita gente. Pessoal, compartilhem com seus colegas. Olha, tem gente clicando no coração. Obrigado. Coraçãozinho. Outra questão aqui, doutor, que eles têm algumas dúvidas no tratamento cirúrgico da verruga viral. Tá. Porque tem várias formas, né, de nós tratarmos a verruga. Sim. E aí eles deixaram esse questionamento quanto à verruga viral, o que o senhor costuma fazer, qual que é a sua experiência, que a gente sabe que com verruga, quanto menos trauma, sangramento, melhor, né? Porque é uma lesão que tem vírus. Isso, então eles têm esse questionamento quanto à verruga. Tá. Vamos usar eletrocautério. Sim, vamos falar disso. O Márcio falou, eu já vi muitos médicos da cirurgia geral orientar limpar a ferida operatória com álcool 70. Não. Limpar a ferida operatória em casa... Olha, você sabe que, Márcio, isso daí não não sei se foi você que me perguntou isso, alguém me perguntou isso. Maria, obrigado por ter compartilhado. Ele falou assim,
que às vezes eles orientam a limpar com álcool 70. Eu prefiro assim, no começo, tá, gente? Na primeira semana, eu oriento assim, aplicar, por exemplo, clorexidine nos meus pacientes da clínica privada. Então, o paciente lava com água e sabonete e aplica um clorexidine. Pode ser aquoso ou pode ser alcoólico. Eu gosto, porque mantém ali bem antisséptico, né? Bem limpo. Mas os demais, se forem lesões menores, só água e sabonete. Álcool 70 eu não gosto muito, porque acho que é muito agressivo, tá? Assim, eu acho que vai agredir a ferida operatória, por isso eu não gosto. Mas vamos falar da verruga vulgar, porque é muito interessante. Aqui tem alguns vídeos meus, nas minhas plataformas todas, nas redes, em que eu trato a verruga vulgar com eletrocauterização, com eletrocirurgia. E vou explicar por quê. E isso é um assunto muito polêmico, porque muitas pessoas perguntam, existem trabalhos, até artigos, em que eles fizeram estudos avaliando se essa fumaça que sai da eletrocoagulação da verruga vulgar, se ali não contém vírus, né? E tem trabalhos, eu vi já feito com um serviço de enfermagem, que eles colocaram filtro no aspirador, filtros de papel no aspirador, que aspirava aquela fumaça, e avaliaram esse filtro de papel, e realmente havia partículas virais ali. Sim, então, teoricamente, existe sim esse risco do médico que está fazendo o procedimento se contaminar, né? Mas eu não encontrei nenhum artigo, eu vi esse artigo que fala do filtro, que tem partícula viral, mas eu não vi nenhum trabalho em que demonstrasse profissionais da saúde que se contaminaram na eletrocoagulação de verruga vulgar, né? Isso eu não achei nenhum artigo nesse sentido. Bom, eu que trabalhei, tenho 30 anos de profissão e 25 anos lá na residência, nunca me contaminei, nunca vi nenhuma história de algum profissional que tenha se contaminado com HPV pela fumaça da eletrocoagulação da verruga vulgar. Agora, é óbvio que todo mundo tem que se cuidar, se proteger, usar máscara e tudo mais, né? Se puder, usar um aspirador, ali existem aspiradores que você pode aspirar a fumaça também para te proteger, sim. Mas eu vou te dizer assim, eu não faço a eletrocoagulação das verrugas assim de forma aleatória, sabe? Pegou uma verruga vulgar, vamos lá cauterizar. Não é isso. Na verdade, gente, existem alguns casos, vocês sabem disso, que eu sempre digo assim, os tratamentos você tem que começar pelo menos agressivo para depois você chegar no mais agressivo. Então, quando eu chego no mais agressivo, que é a eletrocoagulação, é porque já se tentou todas as outras terapêuticas e elas foram falhas, elas não resolveram o problema do paciente. Então, eu acho que deve começar assim. Vocês fazem também cauterização química, não é? Usam ATA. Cauterização química, criocirurgia. Criocirurgia, nitrogênio e tudo mais, né? E aí, e não resolve, gente. Tem verruga, ATA lá, pode ser usado? Pode, use ATA sim. Alguém perguntou ali, pode usar. Só que tem verruga que não resolve. E aí, a gente, não sei se você estava no curso, Carol, que um menino que tinha os dedos todos cheios de verruga. E aí, ele já estava tratando com crio e não resolvia nada. E ele falou que doía pra caramba, pra chuchu. Que a mãe dele falou, doutor, pelo amor de Deus, ele não aguenta mais, vai lá, faz a crio, né? E não resolve. Então, nesses casos, eu indico sim a eletrocirurgia. A gente faz a eletrocoagulação. Mas aí, como que eu faço? Por exemplo, vamos partir para um caso que é mais simples. Às vezes tem uma verruga que é plantar. Essa, então, é muito difícil de você resolver com ATA, qualquer outro tratamento. Então, o que eu faço? Eu pego uma ponteira de bolinha, é que eu não estou na clínica, senão eu mostraria para vocês. Uma ponteira de bolinha, eu uso a bola maior, o bisturi elétrico no modo coagulação, começa com uma potência mínima, tá? E vai aumentando a potência, porque é melhor que você colocar uma potência alta e de repente você coloca lá e queima tudo, né? Sim. E faz uma ferida enorme no paciente. Então começa com uma potência mínima e vá sentindo como que aquilo vai evoluindo. O que vai acontecer? Vai fazer uma crosta ali naquele local e você pega aquela crosta ali, não adianta, se você queima ali e forma aquela crosta, não resolveu o problema ainda. Você tem que remover aquela crosta com uma tesoura. Você usa uma tesoura estéreo, pode ser de íris mesmo, você vai pinha. Aí você tem que cauterizar o leito. Mas sempre essa cauterização do leito também deve ser de forma muito cautelosa. Porque, claro que de toda forma, aquela ferida vai cicatrizar por segunda intenção,
né? Você vai usar uma pomada ali cicatrizante, como eu já falei, a colagenase com cloranfenicol. Aquilo vai demorar, depende do tamanho da ferida, obviamente, mas vai demorar 2, 3 semanas para cicatrizar. Mas você tem que cauterizar a base, ali bem no fundinho, mas de forma econômica, tá? Não seja muito agressivo, porque senão você pode causar ali uma lesão, né? Uma necrose tecidual. Então, tudo, eu sempre digo, é melhor você repetir o procedimento do que se arrepender de um procedimento muito agressivo. Com certeza. Uhum. O que mais, Carol? Eles também gostariam de saber quando que o senhor indica o uso dos cremes de silicone. Ah, muito bem. Nossa, menino, isso daí dá uma aula, hein? Uma É aula difícil, complexa complexo. muito complexa de cicatriz hipertrófica e queloide. Eu acho que até Sim, que eu fiz uma live, não sei sobre isso, não. Mas, enfim, é assim, ó. É muito importante vocês dominarem essa questão do cuidado pós-operatório da pós-operatório. cicatriz. Porque quando você está na residência, você está ali com os pacientes, né, do serviço público, como a gente estava falando, os pacientes têm dificuldade de marcar um retorno, é muito cheio, não consegue marcar retorno e tal. Mas o paciente da sua clínica privada, ele vai retornar. Ele vai simplesmente ligar e falar, eu quero um retorno, porque eu queria saber a questão dessa cicatriz. Né? Então, você precisa ter essa habilidade de lidar com a cicatriz, né, desse paciente. Então, eu acompanho assim o paciente. Por isso, quando você vai precificar o seu procedimento, você tem que colocar ali. Hoje eu estava conversando com o Márcio, que é meu aluno do online, e ele faz mentoria comigo, e a gente estava falando justamente disso. Quando você precifica, você precisa prever ali os retornos, né? Uma possível complicação, pode ser uma infecção, uma deiscência, uma cicatriz que evolua mal. Então, se você faz uma precificação muito justa, você fica complicado para você depois atender os retornos desses pacientes. E pode acontecer do paciente ter que voltar contigo várias vezes. Então, tudo isso precisa estar previsto ali. Então, o paciente volta da cirurgia, não é só retirar o ponto e acabou. Você precisa dar uma acompanhada, ver como ficou a cicatriz. Né? E aí, você começa a observar. Então, lá pelo segundo mês, entre o primeiro, geralmente o segundo mês, a cicatriz começa a hipertrofiar, aquela que vai hipertrofiar. E nesse começo, nesse início, você não sabe se ela vai evoluir somente para uma cicatriz hipertrófica ou se ela vai evoluir para uma cicatriz queloidiana. E a diferença é que a cicatriz hipertrófica, ela tem uma tendência à regressão espontânea e ela se limita se mantém nos limites da cicatriz. E o queloide, ele tem um crescimento descontrolado. Ele assume um aspecto tumoral de crescimento. Ele não tem tendência à regressão espontânea e ele começa a ultrapassar os limites da cicatriz e começa a crescer feito um tumor. Esse é o queloide. Tá? Então, mas no começo, lá pelo segundo mês, você não tem como avaliar se aquilo é um queloide ou uma cicatriz hipertrófica. Então, você já começa a tratar. E a primeira arma que a gente tem é esse creme, esse gel, né? Existem géis de silicone. Tem a marca Schematics, tem o Kelocote, que o paciente compra na farmácia, tá? E tem um outro que é o Contractubex Gel também, que já não é silicone. E o paciente compra na farmácia. Eu acho... Obrigado, Kate. Ela falou que muito boa a live. Obrigado, seja bem-vinda, viu? E aí, o que acontece? Você pede para o paciente comprar. Eu tenho um pouco assim de dúvida se é o gel mesmo que resolve, porque na verdade o que vai fazer com que a cicatriz regrida, e obviamente que isso vai acontecer na cicatriz hipertrófica, se for a questão do gel, porque esse queloide, gente, ele vai crescer de forma desordenada, independentemente de gel, de placa de silicone, talvez só a infiltração de corticoide que vai resolver, e talvez, em alguns casos, só cirurgia com beta-terapia, que é uma radioterapia. Mas eu vou me atentar à dúvida do gel. Então, você começa lá pelo segundo mês, aplicar, pede para o paciente passar o gel. E eu tenho uma certa dúvida se é o princípio do gel mesmo ou se é a massagem. Então, é importante você pedir para o paciente fazer uma massagem vigorosa no local. Porque a massagem, ela atua causando uma isquemia na cicatriz. E quando você causa uma isquemia, você provoca a regressão dessa cicatriz hipertrófica. Só que
você pede para o paciente fazer isso durante um mês. Quando ele retornar, se a cicatriz não está evoluindo bem, você vai precisar de uma outra arma. Aí, não evoluiu bem com a massagem com gel, então uma placa de silicone, por exemplo. Você pode usar uma placa de silicone que vende. Tem a Silimed, que é a fabricante das próteses de silicone de mama. Tem vários no mercado, mas eu gosto da Silimed. É uma plaquinha, ela tem o formato de uma tira, de mais ou menos 2 centímetros por 30. Vem 2 tiras assim. E a Pamela, quanto aprendizado. Obrigado, obrigado, Pamela. Então, essa placa de silicone, você pede para o paciente compra na internet. Ele corta um pedacinho do tamanho da cicatriz e coloca lá. Ela é autoadesiva, no banho ele tira, lava, seca na toalha, põe novamente. E assim vai usando. E essa plaquinha ela não perde a cola, ela dura uns 28 dias, 25 dias. Quando ela perde a cola, você joga fora a plaquinha, corta um outro pedaço e cola novamente. E assim vai. Depois disso, você pode usar Drenizol oclusivo, e depois daí eu partiria então para a infiltração de corticoide. Ela falou aqui, ó, já usei tanto a placa de silicone e posteriormente a Contractubex e ajudou muito. Olha lá, tá vendo? Ajuda muito. Mas eu acho assim que são várias armas, né, que a gente tem que usar. Sempre do mais simples para o mais complexo. E se você optar por operar um queloide, é sempre bom avisar o paciente que pode ser que você não vai resolver, porque tem queloides que não resolvem com nada, viu? A Kátia falou que não sabia da massagem. A massagem é super importante. Olha, a doutora Marinei, ela foi minha aluna do curso Hands-On, muito querida. E Eu tive o prazer de conhecê-la. Ah, ela é maravilhosa. E eu vou gravar uma live com ela também, que eu convidei. E ela é uma médica muito experiente, eu me senti honrado de recebê-la no meu curso. Eu também aprendi muito com ela, então fiquei muito feliz. Olha lá, ela usa Drenizol oclusivo com frequência. O Drenizol oclusivo é uma fita adesiva que você corta uma tira, pede para o paciente cortar, né? Não corta muito largo, para não fazer um efeito numa área muito grande, só da cicatriz. Só que eu faço o seguinte, eu peço para o paciente não trocar todo dia, porque o que eu tenho notado é que o paciente tira e coloca todo dia, aquilo fere tudo em volta. Então eu peço para o paciente aplicar o Drenizol oclusivo e ele vai removendo cada 2, 3 dias, porque aquilo já vai soltando. E aí evita de ferir muito. Eu já recebi paciente que ficou tudo ferido ali, sabe? Muito querida, Marinei. Então é isso em relação aos géis. Ah, deixa eu falar uma coisa, um adendo, desculpe, Carol. Imagina. Eu falo, gente, aqui eu falo as marcas, eu falo a loja que eu compro material, as empresas. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, não ganho nada com isso. Eu sempre gosto de frisar isso, porque o meu objetivo aqui é simplesmente ajudá-los, entendeu? Porque passar mesmo para vocês o que eu faço, como eu faço, onde eu compro, qual é o produto que eu compro, o que deu certo na minha mão, o que não deu, tá bom? O que mais, Carol? Um questionamento aqui que eu achei interessante, doutor, foi a respeito dos tipos de tratamento para chantelasma. Porque como a gente tem mais de um preceptor cirúrgico, tem gente que gosta de cauterização química, tem gente que gosta de partir direto para cirurgia. Então, queria saber da experiência do senhor, obviamente cirúrgica, né? O senhor deve usar menos a cauterização química, a tem chantelasma. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Tá, vou falar. Só vou responder aqui o Gustavo. Ele está falando, acho que a cirurgia da enucleação do queloide é uma ótima opção associada à infiltração. E os géis são mais eficazes na prevenção. Exatamente isso, Gustavo. Nessa fase em que a gente não sabe se a cicatriz é hipertrófica ou queloide, o gel vai muito bem. Mas só que se ela começa a evoluir mal, provavelmente ela é um queloide, né? Só que daí eu prefiro infiltrar triancinolona antes de partir para a cirurgia. Por quê? Porque às vezes a cirurgia não resolve, né? Às vezes eu já vi queloides recidivarem de forma muito agressiva, principalmente no lobo de orelha. Então já vi tirar assim uma lesão pequenininha de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, daí recidivou uma de 2, aí tirou a de 2 e recidivou uma de 3, e ficou uma bola enorme, né? Então quando eu parto para cirurgia para queloide, eu sempre pode fazer a infiltração também de corticoide, mas eu recomendo, eu sempre peço para o paciente fazer beta-terapia, né? Que é uma radioterapia de raios beta, e o paciente tem que começar no dia seguinte da cirurgia, em 24 horas, e ele tem que fazer 10 sessões, porque senão não adianta. Então também não adianta operar hoje e começar daqui 3 dias. Aí não vai ter, porque a beta-terapia ela destrói os fibroblastos jovens. Então
o início do tratamento da radiação tem que ser muito precoce, senão não adianta. Mas aí, voltando aqui, Carol, o xantelasma, né? Isso. Xantelasma, eu já recebi pacientes que foram submetidos à cauterização química, já vi pacientes submetidos a eletrocauterização, eletrocirurgia. Para mim, e assim, não vi bons, né? catastrófico, não vi bons resultados, sabe? Alguns pacientes falam assim, relatam que a lesão nem desapareceu, que continuou lá, fez o tratamento, continuou lá do mesmo jeito. E outros pacientes, às vezes a eletrocirurgia pode causar uma cicatriz ali, né? Então, o melhor tratamento é fazer um fuso, fazer uma elipse ali. Faz uma exéresis, infuso ali. Então, tem um xantelasma aqui, faz um fuso aqui. Agora, muito cuidado se o xantelasma foi pálpebra inferior. Aí você tem que tomar muito cuidado. Porque eu já recebi pacientes que tem um xantelasma em toda a volta, na pálpebra superior, na pálpebra inferior. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque se você faz aqui tudo bem, você pode fazer um fuso um pouquinho maior, mas sem tomar cuidado. Aqui, porque você pode causar um ectrópio, e o ectrópio depois é muito difícil de resolver. Então, eu acho que aqui, lesões de mais ou menos uma altura assim, que você vai fazer um fuso, que tenha mais ou menos uns 3 milímetros, 2, 3 milímetros, tudo bem. Mas mais que isso, 4, 5 milímetros, eu acho arriscado. Então, principalmente se estiver muito próximo aqui da borda ciliar. Se for aqui mais embaixo, perto do malar, ó, você vê que não traciona tanto quanto se fosse aqui em cima. Olha como traciona muito mais fácil se a lesão estiver próximo da borda ciliar. E aqui embaixo ela traciona menos. Mas mesmo assim, se você não tomar cuidado, há a possibilidade de fazer o ectrópio. Então, que é uma complicação muito difícil de tratar, né? Então, se você tem um xantelasma muito grande nessa região, eu sugiro que você não trate com cirurgia, com fuso, porque pode causar ali um ectrópio. Mas aqui em cima, se forem lesões menores, né? E a outra coisa que eu falo, assim, faça aquilo que te dê tranquilidade. Eu sempre falo com meus alunos, sabe? Você lembra que vocês passavam comigo? O meu ambulatório, na verdade, era um ambulatório de oncologia cutânea, né? Basicamente, a gente operava câncer só. E às vezes o residente, quando chegava, falava: meu Deus, mas eu estou entrando nessas cirurgias com retalho, com enxerto, não sei o quê. Eu vou fazer isso no consultório? Não, não vai, provavelmente não vai. Mas se você entra para fazer essas cirurgias, quando aparecerem as lesões menores, que são de 5 milímetros, os vasos pequenos, a maioria, 90, 95% das lesões que aparecem no consultório, o dermatologista consegue operar, se ele domina a técnica, né? Mas então lesões maiores, esses 5% de lesões vasos grandes, que precisa fazer retalho, enxerto, você encaminha. Não tem necessidade de você Não fazer. faremos. Inclusive, o bom de estar com o senhor durante a residência foi para nós perdermos o medo da cirurgia dermatológica, né? Porque nós operávamos coisas tão grandes, cabeludas, brocotomas, que foi ótimo para a gente perder o medo da cirurgia dermatológica. Doutor, falando um pouquinho, só cortando um pouquinho a questão do xantelasma, tem até um artigo muito legal da Surgical, que eles iam começar o trabalho relatando um estudo de tratamento com cauterização química com ATA 70. E aí, durante o relato de caso, eles começaram a ter discromias importantes com o ATA. Isso no quemoide? No xantelasma. Com ATA? Com ATA. E aí começaram a ter discromia. E para finalizar o trabalho, eles finalizaram com tratamento cirúrgico. Tá vendo? Acredite. Sim, você não acredita. Você sabe de uma coisa? Uma vez eu postei um vídeo falando de xantelasma, do tratamento que eu preconizo, né? Porque essa é uma página para médicos, né? Então, toda a minha abordagem aqui, na verdade, é uma abordagem para médicos, né? Mas uma pessoa que foi submetida à cauterização química de xantelasma, ela mandou uma foto para mim no direct. Ela falou: doutor, eu não recomendo queimar com ácido, ela falou. Porque veja como eu fiquei, ela ficou cheia de hipocromia. E aí não tem o que fazer, né? Ó, a Marinei falou: para lesões pequenas e múltiplas, recomendo o paciente cortar o drenizão oclusivo em pedacinhos redondos e deixar dentro da caixinha. Pois, se for cortar toda vez que for trocar, eles desistem. Muito bem, olha a ideia dela. É verdade. Fantástico, deixa cortadinho.
e daí só vai tirando lá o papelzinho e vai grudando, né? Boa Já tem o ideia. trabalho de uma vez só. Isso mesmo. Aí eles têm algumas perguntas complexas que depois eu preciso sentar e especificar um pouco mais. Tempo para retirada dos pontos. Isso aí também é a depender de cada região, né, doutor? Isso. Olha, gente, é o seguinte. O ponto... Ah, aliás, eu queria fazer um adendo. Depois você me volta, você me lembra dessa Lembra, pergunta? lembra. Eu queria fazer um adendo que quando vocês falaram de aplicar gel na cicatriz, isso me lembra uma coisa que eu vejo muito meus alunos. Então, quando operam um paciente, aí já ficam, não os da residência, os meus alunos do hands-on e do online, eles ficam um pouco ansiosos, assim, quando operam, aí já querem fazer laser na cicatriz, aí já querem aplicar alguma coisa na cicatriz, aí já querem infiltrar alguma coisa na cicatriz. Então eu falo, gente, calma, vamos observar como essa cicatriz vai se comportar. Não há necessidade da gente já chegar ali, já injetando coisa, aplicando laser na cicatriz, né? Vamos com calma, vamos observando como ela evolui e a gente vai tratando da forma que for melhor. Então a gente precisa deixar um pouquinho essa ansiedade. Por isso que essa coisa, quando colocar o gel, não vamos colocar gel em todo mundo, toda cicatriz vamos passar pomada, antibiótico em todo mundo, vamos colocar gel em todo mundo, não. Tem cicatrizes que evoluem muito bem, não há necessidade, né? Então a gente, às vezes é um pouco da nossa ansiedade, da nossa angústia em relação a isso, então é bom também manter um pouco a calma nesse sentido. Mas qual que foi a pergunta mesmo, Carol? Do tempo de retirada dos Ah, pontos. tá. Do ponto. Pós-cirúrgico. Tá. Olha, eu sempre falo que o grande medo do médico é que o ponto vai marcar a pele. Então vamos retirar logo o ponto. Só que sabe o que acontece? Deiscência. Abre a sutura. E aí a cirurgia, a sutura deiscente é muito mais catastrófica do que talvez um ponto que fosse marcar ali. E porque não ficou, sei lá, 3, 4, 5 dias a mais. Então, a pálpebra, por exemplo, que é um local de melhor cicatrização, na literatura você vai encontrar que você pode tirar os pontos em 4 dias. Só que eu acho isso muito arriscado, né? 4 dias para você retirar um ponto, há uma chance muito grande de você fazer deiscência. E a pálpebra é o local de melhor cicatrização, então não há necessidade de você tirar precocemente. Então geralmente, eu deixo uma semana na pálpebra. No rosto também uma semana. Só que olha uma coisa que eu observava lá na residência. Às vezes a gente pedia para tirar os pontos no posto de saúde, porque o paciente não tinha, às vezes não tinha como ele voltar só lá na residência só para tirar o ponto. Se no posto de saúde tem condições de ele fazer isso lá perto da casa dele. Então a gente mandava uma cartinha ao posto de saúde, solicito retirada de pontos no dia tal. O que acontecia às vezes, gente, e também aluno meu, também dos meus cursos, já me relatou isso, que o paciente foi em um outro lugar, morava numa outra cidade, então não tinha condições de voltar para retirar os pontos, tirou o ponto lá na cidade que morava lá. E abriu toda a cirurgia. E a cirurgia estava bem cicatrizada, a paciente mandou a foto para a médica, já fazia lá 7 dias, estava tudo ok. E a paciente mandou uma foto, depois que tirou os pontos, tudo aberto. E os nossos pacientes também às vezes acontecia. Por quê? Na hora de retirar o ponto, aí também vai a mão de fada, sabe? A delicadeza. Você vai tracionar o ponto, cortar com delicadeza, ou com a tesoura de retirada de ponto, ou com uma lâmina de bisturi e retirar delicadamente. E o que eu percebo que poderia ter acontecido? Na hora de tirar, a pessoa que tem a mão mais pesada, puxa aquele fio, puxa, traciona, aí vai cortar, puxa. E aí, gente, aquilo é fácil de você abrir. Né? Então, eu evito retirada de ponto precoce. Então, na pálpebra eu deixo uma semana, no rosto é uma semana no mínimo. Então, se for um punch, uma cirurgia pequena, tudo bem uma semana. Mas se for mais que isso, eu deixo talvez uns 10 dias, chego a deixar 12 dias. Os pacientes da residência, eu deixava, sim, 12 dias, 15, 14 dias eu deixava. Agora, dessa parte para baixo, região cervical também cicatriza muito bem em uma semana. Agora, membros e tronco, eu sempre deixava no mínimo 2 semanas. Agora, se era uma sutura mais tensa, que estava sob tensão, uma tensão maior, no dorso, né, em tronco, por exemplo, principalmente no dorso. Então, você tem que orientar o paciente. A senhora não pode fazer abdominal, não pode ficar abaixando, fazendo esforço físico, não dá para fazer faxina na casa. Porque senão o que acontece? A alma vai fazer a deiscência.
Uma vez eu tirei uns nervos de uma médica dermatologista e ela fez abdominal, abriu tudo, né? Então, em tronco e membros, no mínimo 15 dias. Se ficou sob tensão essa sutura, eu deixo lá. Posso tirar com 15 dias pontos alternados e depois em 21 dias eu tiro o restante. Entendeu? Eu acho melhor do que você enfrentar aí uma deiscência. Entendeu? Que mais? Ah, deixa eu falar então um pouco da deiscência, então. Sim. Que me perguntou o que fazer quando o paciente volta com a deiscência. Ressuture. Por quê? Na literatura, não, porque a lesão já está infectada, já está contaminada, então o paciente vai ter que evoluir com cicatrização por segunda intenção. Imagina naquela paciente da médica que ela tirou uma lesão aqui e abriu tudo, ficou aqui um buraco aberto. Uma paciente, bom, independentemente da pessoa ser jovem, bonita ou não, qualquer paciente, ninguém merece ficar com um buraco aberto no meio do nariz, né? E você deixar aquilo cicatrizar por segunda intenção vai demorar muito, vai demorar 3, 4 semanas. Aquilo é extremamente angustiante para o paciente, para o médico também, né? Então, eu oriento ressutura. E aí, por quê? Qual que é a crítica, né, de quem na literatura diz que não é para ressuturar e sim deixar cicatrizar por segunda intenção? A crítica é de que aquela lesão é contaminada, então vai infectar, uma chance grande de infectar. E aí, fazer o quê? Uma deiscência. Mas então o que eu digo? Gente, deiscente já está, já abriu tudo. Então, os pontos que eu costumo fazer são alguns pontos de aproximação. Não vou fazer aquela estrutura toda fechadinha, obviamente que não, né? Pontinhos juntos não, mas vou dar uma boa aproximada, dar vários pontos aqui para aproximar. Entro com antibiótico via oral e vou te dizer que a maioria, quase 100%, evolui muito bem, né? Por quê? A chance daquilo, se você fizer a ressutura, qual o problema disso? Qual a crítica? Que aquilo possa abrir. Mas, gente, já está aberto. Então, pior do que está, não tem como ficar, né? Sim. E isso Então, aconteceu também com a gente, doutor. Nós fizemos um enxerto com o senhor numa quarta-feira. Era um CBC, se eu não me engano, não lembro que região da face. Nós tiramos o auricular do paciente, né? E aí o paciente operou na quarta. Na sexta-feira, ele voltou no ambulatório para eu e o André olharmos como estava a região operada, né? E aí nós falamos para a enfermagem, coloca ele na sala e tira o curativo para a gente dar uma olhada como tá. Não sei se o senhor lembra. Ela tirou o curativo e tirou todos os pontos. 2 dias, 48 horas depois. A gente teve que pegar o paciente, ir para o centro cirúrgico e ressuturar tudo. Estendemos o antibiótico, abriu tudo. Teve que ressuturar. Exatamente. Agora você imagina, claro, independentemente, né, do paciente, óbvio, é muito angustiante para o paciente. Imagina você na tua clínica, um paciente diferenciado, né? A cobrança é muito grande. A cobrança é muito grande. Como que você vai manter esse paciente? Como você vai tocar essa situação do paciente ficar com aquilo aberto por 3 semanas, né? Olha, e o desespero na hora, né? Fora o desespero, sim. E se não ressuturar, indica alguma medicação para ajudar na cicatrização? Sim, você vai usar então o debridante químico associado com antibiótico. Então, por exemplo, eu uso colagenase com cloranfenicol, gosto muito, porque a colagenase é um debridante químico, então ela vai remover aquela fibrina que se forma e depois o antibiótico que está junto, associado, vai acelerar ali para que não tenha uma infecção, para cicatrizar por segunda intenção. Mas é um processo demorado, vai demorar 3 semanas, 4 semanas. E depois a cicatriz ainda pode ficar feia, porque como foi por segunda intenção, pode ficar uma cicatriz alargada. Então talvez depois você tenha que retocar essa cicatriz, né? Então é uma coisa que você tem que pensar. Eu ressuturo, sim, os pacientes. Eu acho mais tranquilo, mais confortável para eles e para nós médicos também conduzir o caso, né? Mas não faça aquela sutura toda fechadinha. Faça alguns pontos com uma distância de meio espaçado. Porque se infectar, drena a secreção por ali, né? Para não fazer um abscesso. E reavaliando com uma proximidade aquele paciente, né? Sim, exatamente. A gente sempre tem que pensar, eu sei que tem muitos residentes aqui, a gente tem que pensar na nossa vida prática, na sua clínica privada, como vai ser, né?
Como que vai ser a condução desses casos? Então, é super importante isso, né? A gente pensar nessa condição, nessa situação. Que mais? Falando ainda dos pontos, eles colocaram assim, quando eu vou usar um ponto simples, um donate, um intradérmico, eles têm dúvidas sobre quando eles vão indicar a sutura. Tá. Olha, eu vou falar uma coisa. A sutura simples, ela resolve mais de 90%, na verdade resolve 100% dos casos, né? Eu diria que as outras suturas, a intradérmica, por exemplo, é uma coisa, é um a mais, assim. Kelvin falou, live incrível, muito conhecimento compartilhado. Ainda matei a saudade de ver vocês. Obrigado. Que Eu tenho lindo. Eu não tô saudade. conseguindo ver os comentários aqui. Um beijo, Kel. Não aparece para você, então eu vou lendo. Não, não tá A, aparecendo. a Kelvin foi nossa residente também, foi minha residente. Hoje ela voltou para a terra dela, que é no Ceará, né? Tá no Crato. No Crato. E ela está muito bem. Tá Nossa, maravilhosa. Ela tá atende no maravilhosa lá. Crato, em Juazeiro, um monte de lugar. Tá arrasando lá, viu? Parabéns, parabéns. Que a gente estava falando, Carol? Desculpa. Dos tipos de ponto. Sobre a sutura Sim. simples. Tá, então, ó, o ponto simples vai resolver 100% dos casos, né? Mas eu vejo assim que os residentes têm uma vontade, isso Ceará, tem muita vontade de fazer a sutura intradérmica. Só que assim, eu falo para eles, vocês precisam dominar a sutura simples, saiba fazer, porque às vezes a sutura simples tem até vídeo meu aqui. A sutura simples não é tão simples, não é simples. Fazer uma sutura simples mal feita é simples. Agora eu quero ver aquela sutura simples, bem feita, que vai oferecer um resultado estético bom, né? E também uma sutura que vai ser resistente, que não vai evoluir com deiscência, né? Com infecção ou coisas assim. Então, saber fazer uma sutura simples também exige habilidade, muita habilidade. Mas todo mundo quer fazer a intradérmica. O que acontece? Se você não dominar a sutura simples, não tem como você fazer a intradérmica. E a intradérmica, se você não fizer bem feito, bem executada, o que acontece? Na sutura simples, se solta um ponto, faz uma deiscência de um ponto ou outro, tudo bem. A sutura vai fazer uma deiscência, um buraquinho, vai abrir um buraquinho pequeno. Agora, se for uma sutura intradérmica, porque ela é uma sutura contínua, se houver uma deiscência, vai abrir toda a sutura. Então, você imagina a situação de o paciente voltar no dia seguinte e dizer assim, doutora, a cirurgia abriu tudo, está um buraco aberto. Porque você não dominava a técnica da sutura intradérmica e aconteceu isso. Mas é importante saber que a sutura intradérmica ela é só uma sutura de acabamento, ela vai só ali fechar a derme bem superficial, mas ela não tem poder de força têncil. Então, antes disso, antes da sutura intradérmica, você tem que unir o subcutâneo, a subderme. Quem mantém a sutura intradérmica é a sutura subdérmica, que você vai aproximar a subderme. E aí vai ficar tudo fechadinho assim. E depois você passa a intradérmica de acabamento. E toda essa sutura interna, ela deve ser feita com um fio absorvível, né? Um monocril, que é o fio monofilamentar absorvível de longa duração. A desvantagem é que ele custa muito caro, dependendo do local, chega a custar R$100 a unidade. Então é importante você pensar nessa questão. Mas eu diria assim, a sutura simples vai resolver muito a sua questão, né? Mas então vamos lá, se você quer fazer uma sutura contínua, por exemplo, aquela que você dá um ponto e vai dando as laçadas assim. Essa vai muito bem região cervical, vai muito bem nessa região pré-auricular. A sutura simples vai em todo local. A sutura intradérmica, nós cirurgiões plásticos usamos na blefaroplastia, na pálpebra superior, mas na pálpebra inferior a gente usa ponto simples mesmo. A Rose perguntou, pode usar nylon no ponto interno? Então, pode usar, Rose. O problema é que o paciente faz granuloma de corpo estranho. E daí o paciente fica retornando. Doutora, todo mês me aponta um ponto, um nó, aí você tem que tirar. Daí volta, daí 2 meses ele volta. Doutora, apontou outro ponto, aí você tira. E assim vai. Então, eu não recomendo fazer ponto interno com um fio de nylon. Na região dorsal, não recomendo fazer sutura intradérmica. Por quê? É um local de muita tensão. O paciente vai pegar um objeto embaixo, no chão, ele vai fazer uma tensão ali. E imagina a sutura intradérmica, se você faz uma deiscência, abre toda a sutura. Então, na região dorsal, não recomendo. Mas domine a sutura simples, que vai muito bem. Região de couro cabeludo, vai muito bem
o ponto, a sutura contínua ancorada, que ela é uma sutura forte e hemostática. Eles perguntaram do ponto de Donati, não é? Sim. Não vejo necessidade na cirurgia dermatológica. Eu acho que fica muito feio o ponto. Acho que marca muito a pele, né? A cirurgia geral gosta muito de usar, mas isso é uma opinião pessoal particular minha. Então, eu uso ou sutura ponto simples, sutura simples, ou uso sutura contínua, né? Nessa região aqui, na região da virilha vai bem. No couro cabeludo vai muito bem sutura contínua, porque o couro cabeludo sangra muito. Você dá um ponto e vai fazendo a sutura contínua, bem apertada, bem hemostática, às vezes ancorada. Eu gosto do couro cabeludo. E aí a intradérmica você pode fazer no tórax, no abdômen, né? Se quiser fazer, pode fazer em membro também, mas vai muito bem em membros também, vai a sutura contínua. Na região dorsal, prefiro fazer sutura simples, né? Evitar a sutura intradérmica, porque eu acho meio arriscado. Ou sutura simples ou a contínua, né? Mas sempre quando você vai fazer a contínua, o primeiro ponto ali, dê vários nós bem apertados. Para depois você fazer as laçadas. Por quê? Se esse nó ele se desfizer, vai soltar toda a sutura, vai fazer deiscência, né? Então, tomar cuidado com isso. O que mais, Carol? Quando saber a necessidade de colocar um dreno numa cirurgia maior? De um lipoma, de um cisto epidérmico? Tá. Então, assim, quando você ficou um espaço morto maior que uns... Quando ficar do tamanho de uns 2 centímetros, mais ou menos, você pode colocar um dreno de Penrose, que vai drenar por capilaridade. Então, você faz bem a hemostasia e coloca lá o dreno, né? O dreno de Penrose. Então, geralmente, quando fica um espaço morto. Nesse espaço morto, geralmente na região dorsal é muito frequente, o que acontece? Pode fazer seroma depois. Então, você dá um ponto interno primeiro, com fio absorvível, eu prefiro. Não adianta fazer catigu, porque a catigu vai absorver em 7 dias, aí não adiantou nada, ele vai abrir. Então, dê lá com um monocrio ou um vicrio e pode colocar um dreno para aquela secreção seremática drenar, né? Sandra falou aqui, parabéns, doutor. Uma pena não atender mais no SUS. Obrigado, Sandra. Carol, o tempo já deu aqui. Passou aqui muito. Já passou. Eu não sei como a que gente deixa reservado as próximas. Deixa reservado, eu quero muito. Olha, a Rose perguntou aqui, no couro cabeludo que sangra muito, você usa bisturi para hemostasia ou fecha logo com... Não, faça hemostasia. Faz hemostasia, mas nem sempre ela é possível de fazer. Nunca vai ficar bem sequinho o couro cabeludo, porque é muito vascularizado. Então você cauteriza o que puder, pega lá com Kelly, cauteriza, queima lá o local e faz um ponto macho, que eu falo, pega grosseiro mesmo o couro cabeludo e amarra bem forte, porque fica sangrando. O couro cabeludo é muito vascularizado, tá? Cris, obrigado. Gente, nós temos que encerrar aqui a live. Eu adorei estar aqui com vocês. Obrigada, doutor. Carol, obrigado por ter aceito o convite. Vamos marcar mais vezes. Eu estou morrendo de saudade da residência. Nós também. Os residentes novos ficam doidinhos. Ai, doutorete, doutorete, doutorete. Obrigado, que saudade. Então, eu vou convidá-los a seguirem meus canais no YouTube, no Facebook. Também tem um canal no Telegram. Seguindo os canais do Dr. Ed, dá para aprender horrores. Então, gente, muito obrigado, Carol. Obrigado. Até mais, gente. Obrigado. Obrigada, doutor. Beijos. Tchau, tchau. Beijo.